Voltando ao assunto Death Note. Vamos falar da pessoa mais injustiçada do anime. O pai do Kira. Coitado do Sr. Yagami. O cara ficou doente do coração e acharam que o Kira tinha matado ele, pô. Não, mas ele foi enganado pelo filho o tempo todo. O tempo inteiro. Ele viveu a vida dele ali pra tentar prender o Kira. Ele percorreu... o Light, ele via todo dia o pai dele se esforçando. E todo dia ele via o pai dele se frustrando cada vez mais e mais, porque toda a corporação de polícia existia de medo. Os únicos policiais que ficavam lá pra ajudar, eles praticamente faziam tudo em vão. O maior detetive do mundo morreu. E o Kira lá, do lado deles, depois que o L morreu, ajudando eles a buscar o Kira. E só dando pista falsa, só ferrando com a vida. Cara, imagina a frustração desse senhor, velho. Então, de fato, a vida do cara tava triste. Sim, velho, sim. E ele, sabe qual foi o alívio final dele? Que ele morreu, entre aspas, sabendo que o filho dele não era o Kira. O único alívio dele. O objetivo de vida toda, o objetivo dele, final, era só prender o Kira. E mesmo assim, no final da vida dele, ele sabendo que ele não fez nada, ele não conseguiu nada, a participação dele praticamente foi inútil, completamente em vão. A única satisfação dele é, pelo menos o meu filho não é o Kira. Cara, mano, como eu queria espancar o Light, velho, na moral. Então, é aquilo que eu falei, o Kira, ele é um narcisista filho da puta. Muito, velho. Ele é um psicopata, Também. Pô, outra morte que eu achei bem triste também foi daquela mina lá, que tava investigando o Kira, e que o marido dela tinha morrido, e aí depois tem toda uma cena lá do Kira conversando com ela, não sei o que, e aí ele coloca o nome aí ele descobre o nome dela no meio da conversa, coloca no caderno, e aí depois ela pergunta, por que você tá olhando o relógio? É porque eu sou o Kira, e ela morre. Mano, muito triste. Na minha opinião, ela tava fragilizada. Kira se aproveitou da fragilidade dela, conquistou a confiança dela, porque ele é um psicopata, e psicopatas conseguem fazer isso, né? Com facilidade. Então, exatamente, mano, exatamente. Ah, mano, a maioria, tirando quem já era condenado e quem era criminoso, não dá pra ter tanta pena assim dos caras. Mas os demais, cara, eu tive muita pena de quem morria lá, cara. Mano, mas um dos pontos muito importantes a gente falar sobre Death Note é a segunda parte. Que não, o anime começa, aparece o L lá, não sei o que, é muito bom. Mas depois que o L morre, meu amigo... É que deu uma esfriada, cara, deu uma esfriada a partir do episódio 15 lá, depois que eles prendem o Light. Ali deu uma esfriada mesmo. Ah, não, aquela parte eu acho da hora, a parte que tem um outro cara que tá usando Death Note, que sim. Light tem todo um plano e ele tá sem a memória dele. Nossa, velho, aquele momento... E aí o Light tá procurando ele mesmo. Sim, velho, sim. E velho, o momento mais insano, o momento que você vê que esse caderno, ele mudou mesmo o Light, é no momento que você vê um diálogo que ele pensa assim, nossa, mas todas essas decisões do Kira, nossa, eu teria tomado também essas mesmas decisões, essas mesmas mortes, teria feito a mesma coisa. Mas eu não sou ele, eu não sou como ele. Quando ele retoma a memória dele, velho, você vê o quão monstruoso é o poder. Você vê. Transformou ele totalmente, velho. Você caiu? Pois então, né? Não, caí não, só tava só te ouvindo mesmo. Ah, que susto. Cair aqui é um perigo constante. Mano, aquele cara, ele entrou num desespero pra matar o garoto, velho. Mano. Mas então, mano, quando aparece depois aqueles dois lá, o Onir e outro carinha que eu nem lembro o nome. Mano, eles não têm a mesma carisma do L. Não é a mesma coisa. Melo. É que um deles era o L 2.0, né?
E o outro era... Mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo carisma, sabe? Eles eram tipo o L dividido, personalidades divididas do L, só que não eram L. Mas então, eu acho que aquela parte decai bastante comparado com o anterior. É porque, tipo, você pensa no quão bom o L ele era, que ele era, tipo assim, o top 3 dos maiores detetives do mundo só pra poder se despistar. Saca? Por segundo investigar o primeiro e ele era os 3, saca? Ele fazia isso, ele pensava um monte de coisa, ele mostrou a aparência dele uma vez só, pela primeira vez, pra poder se aproximar mais rápido do Kira. Ele descobriu, tipo assim, era um negócio mundial, podia ser qualquer lugar do mundo que o Kira podia estar. Ele passou essa transmissão somente em uma cidade, porque ele chutou, de todas as cidades do mundo, ele chutou uma única cidade, ele conseguiu acertar, ele diminuiu muito. Aí você pensa, o cara morre, tá, o Kira venceu. Aí segue, dá continuidade, tem 2 caras que herdaram a vontade do L e são 2 caras morno. Só isso. Mano, não é a mesma coisa. Não é. São 2 caras morno. A parte 2 é basicamente só pra matar o Kira. Só isso. Eu acho que tirando os 5 tiros... Tipo, tem algumas coisas da hora que acontece e tudo mais, mas ainda assim, tipo, é tudo uma grande, tipo, segue o roteiro que o Kira tem que morrer. Cara, você vê que o negócio é uma merda, porque eles mataram o Sr. Yagami. Se o Sr. Yagami tivesse ficado vivo naquele final e ele tivesse descoberto que o filho dele era o Kira, velho... Mano, pensa no impacto. Pensa. Então, de fato. Ia ser muito melhor, cara. Pô, mas é da hora a cena em que o... Esqueci o nome do carinha. Em que o carinha começa a atirar no Kira, mano. Aquela cena é muito da hora. 5 balas bem dadas. Tipo, o cara aparece, tipo, o anime inteiro, parecendo meio banana. E chega no momento ele é todo... Ele é um pica, tá ligado? Não, tipo... Ele passou o quê? O anime todo sendo um estagiário. Exatamente. O que salvou ele de morrer pro Kira, aquele empresário que virou o Kira, o que salvou ele de morrer, mano, foi que ele é um cara azarado. Né? Ele é um azarado, mas ele ainda é um tapado. Por fato dele ser um tapado, isso ajudou muito ele. Ele é tipo um Jerry da vida, saca? Jerry. Ele sobrevive porque as pessoas tiveram pena dele. Triste. Ou não, né? Porque ele sobreviveu. Ele atirou no Kira. Uma coisa que eu tenho que falar é que no final, o final do anime, ele é diferente do final do mangá. Conte. É que eu não vou lembrar exatamente, mas tipo, quando o Kira morre, a morte dele é diferente. Tipo, no anime ele sai correndo e morre numa escada aleatória lá. Pelo que eu me lembro, no mangá, ele morre lá mesmo. Não tem toda essa ceninha dele fugindo e depois morrendo num lugar separado, não tem. E sabe aquela hora que tem aquele carinha que, eu não lembro, acho que é Mikami o nome dele. Ele é tipo um promotor, ele é um promotor e ele tava usando Death Note também. Sim. E aí tem aquela cena que ele começa a ter desprezo pelo Kira, o L é o Kira, que o Light é o Kira. Meu tem Deus, toda uma cena twist. dele. Então, tem toda uma cena dele porque não sei o que, ele é humano e não sei o que. A menosprezar o Kira depois que ele descobre a identidade dele. Não lembro muito, não. Então, é que eu não lembro o jeito como que aconteceu, mano. Mas no anime ele fala umas poucas palavras, tipo, sei lá o que ele não é um deus mesmo e não sei o que. E aí xinga o Kira. Mano, no mangá, ele xinga o Kira muito mais. Ele chega a chamar o Kira de bosta e não sei o que. E ele xinga... Tipo, tem muito mais xingo. Tipo, o cara, ele menosprezou o cara mesmo, tá ligado? Tipo, a cena é bem melhor. A cena é bem mais emocionante no mangá. Teve mais impacto no mangá. Tem muito mais impacto no mangá, mano. Isso eu tenho que ressaltar. Isso é uma coisa recorrente, mano, de tipo, livros mas também naquela cena, mano, que eu lembrei, mano, muito foda. Que o Kira, ele toma o tiro, ele começa a usar o sangue pra escrever o nome dos caras. No mangá? Insano.
Hã? No mangá? Não, nos dois. Quando ele toma o tiro, ele tá com uma paginazinha do Death Note, e ele toma o tiro e ele começa a fingir que ele tá caído. E aí ele começa a usar o sangue que tá caindo dele pra escrever o nome dos caras lá. Dos caras que estão. Que descobriram a identidade dele. Você vê, mano. O cara é um psicopata. Um demônio, praticamente. Ele Só que aí os caras descobrem. Eles começam a olhar. Pera, ele tá escrevendo com sangue. E eles percebem, aí o cara começa a atirar de novo. Mano, você vê, o Kira, ele. O cara que ia ser um deus terminou como um demônio. Era um. Exatamente, mas o que eu quis uma ressaltar bela com dualidade. tudo isso é que Death Note, com certeza, é um dos animes já feitos. E? É isso, é um dos animes já feitos. Tipo, não, isso é um meme. É que é como se fosse é um dos melhores animes já feitos, só que aí eu tiro os melhores pra ficar engraçado. É um dos animes já feitos. Porque ele não é nem bom nem ruim. Não, porque esse era um meme do Facebook. Que tinha acho que não lembro se era uma mina ou um cara, mas postou lá. Você observa que a intenção era falar. É um dos filmes um dos melhores filmes já feitos. Só que aí a pessoa, a inteligência, o cabeção lá, esqueceu de colocar os melhores. E aí ficou, é um dos filmes já feitos. E aí o meme pegou. Ah, tá. Aí eu uso esse meme também, eu falo. É um dos animes já feitos, é um dos jogos já feitos, é um dos filmes já feitos. É um bom meme,